Us. Boa tarde aí. Vamos começar mais uma live aí. Hoje eu vou falar aí de da covardia do mais forte contra o mais fraco, daquela coisa de um subestimar o outro, né? E quando a gente fala de subestimar, não é só um subestimar uma pessoa, outra pessoa, mas é praticante de uma arte marcial, subestimar outro. Falar um pouquinho desses assuntos de um modo geral, né? Porque, até fazer a propaganda da Toacai aqui, ó. Estão satisfeitos? Que a gente faz a propaganda. Cada vez mais toda vez que eu escrevo, né, sobre essa coisa da discriminação em cima do karatê-do, de modo geral, e isso aí a gente vai falar de vários estilos, né? Sensei Fernando Us, a gente vai falar de vários sistemas de karatê e de kung fu, todos são subestimados hoje em dia. Sensei, seja bem-vindo, Então, quando a gente vê essa discriminação, a gente que estuda do karatê, né, entende as técnicas, né, de um modo geral, a gente vê a riqueza da técnica, a gente não entende como é que as pessoas não conseguem entender, né? A gente pode tentar se colocar no lugar e entender alguns aspectos, mas outros não dá para entender, né? Você pode até entender como é que o cara tem dificuldade de, né, viver isso aqui, né? O cara tem essa dificuldade de entender tudo isso, né? O cara tem essa dificuldade de ver, visualizar isso. Normal porque eu também não foi da noite para o dia. Eu demorei muito a começar, mesmo vendo desde criança um bom desenvolvimento em casa, de arte chinesa e tal. Eu demorei também a entender como é que podia defender e bater usando forma de animal, né? Ou mesmo defesas tipo soto de o quê, chute o quê, como é que podia isso, né? Como é que acontecia isso? Mas depois que a gente capta a ideia, né? Eu mesmo tendo treinado taekwondo durante um tempo, o estímulo lá é bastante em cima das técnicas de perna, então você aprende, né, a defender, né, algumas técnicas muito similares, né? O Dambarai não é reto, ele é curvo, né, no taekwondo. Não sei como é que está agora, na época ainda era assim. E você, né, aprende determinadas técnicas, tipo tatê, sotodeiro, chuquê, só com outros nomes. Tem o Zayuki, com o Shihon no Kite, né, que é o som Koto Kodro Tirigi, quer dizer, umas coisas totalmente diferentes, né. O Maegeri é o Apchagi, né, o Yokogeri, a faca de pé, é Yopchagi, né. Então existem diferenças de nome, existe, né, a diferença de ótica, de olhar, né. Mas de um modo geral, poderia haver ali um estímulo, né, para que houvesse essa prática, né, de um modo geral, de soco, defesas, né, porque no mal bem tem, né, não havia. Então eu, mesmo depois de um bom tempo de prática, já um pouco mais velho, numa fase que eu estava parado no taekwondo, estando ali no Parque Lage, né, no Parque Lage, lá perto de Botafogo, aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. Estava lá com meu pai, nós na época estávamos morando para lá, morando ali no Flamengo, né, na região do Catete. E a gente tirou um dia de bicicleta, cada um na sua, não tinha o que fazer, né, era uma época que eu estava sem contato com os amigos, né. E eu não lembro se eu já estava, na época, tocando com a minha banda na época e tudo, mas eu sei que tinha dia que não tinha o que fazer, né, final de semana e tudo. Eu estava com meu pai para lá e para cá, a gente foi para o Parque Lage e tal, e lá foi a primeira vez que eu falei, pô, mas como é que sabe como defender, como, né,
pô, ainda não peguei isso, eu já tinha um tempo de contato com o taekwondo. Até o momento que ele falou, pô, deixa fluir. Né? Deixa fluir a técnica, não pensa. Por exemplo, defende o seu centro. Aí ele mostrou algumas opções, né? Dali em diante, com aquele exercício, pá, tudo que ele, né? Eu ia lá e usava de acordo, né? Com o que ele estava me passando. Eu captei isso. Foi ali, em cima das coisas do Wing Chun, de defesa de centro, que eu captei o que era você se preocupar, né? Como hoje eu uso no Shotokan, com essa consciência, né? Então, isso é importante. Quando começa o despertar, né, para você. O resto é vivência, é experimentação, é o que eu canso de falar, né? A gente pode estar aqui, né, numa aula de karatê, se a dinâmica for só de média a longa, vai ficar de média a longa. Se a gente começar a exercitar aqui a curta distância, vai aparecer outro sistema, vai aparecer outra arte marcial e vai nos dar vivência, a vivência que a gente precisa, a curta distância aqui, né? Edilson Luz, seja bem-vindo. E era, né, o que algumas escolas precisam ter essa consciência, né? Então, por exemplo, toda vez que eu posto um texto falando do valor do karatê, né, e desse desprezo, dessa coisa de subestimarem o karatê, né, de um modo geral, julgarem mais fraco, não entendendo que cada técnica dali é muito mais opção de técnica, entendeu? Muito mais opção de técnica com corpo do que só boxe, cotovelo, joelho, que nós temos também. Então eu não entendo como é que o cara acha que isso aqui, por exemplo, pá, entendeu? Que pode estar batendo um raitô na cabeça e puxando a mesa e entrando com uma das aplicações, como pode ser só um raitô como defesa, tsukami, né? Um ataque, pode ser aqui na flutuante, aqui. Porra, o cara com o dedo treinado faz a diferença, né? Mas eu vejo, quando eu posto textos como eu postei aqui no Instagram e lá no Facebook, Sensei Carleius, seja bem-vindo. Como é que as pessoas não se tocam, né, cara? Tipo, cara, é verdade isso aí. Alguns falam, pô, teve muita curtida lá no Facebook, mas tem sempre aquele diálogo, né? Tipo, poxa, eu acho que o karatê e as artes tradicionais ficaram para trás, ultrapassadas por causa disso. Eu falo, cara, não é que estão ultrapassadas. Elas são e continuam muito ricas. Nós já temos que entender o que está acontecendo ali. Por que o cara está fazendo esse movimento, entendeu? O que você pode fazer? Uma coisa é eu catar bonitinho ali, e o que é aquilo em ação? Como é que eu vou encaixar aquilo em ação? Para encaixar aquilo em ação, eu preciso da vivência. Fala aí o Adson Luz, Marcos Luz. Marcos é o companheiro de quase todo dia, né? Batendo papo comigo aí. Marcos é um cara que tem futuro, ele questiona as coisas, né? Sabe conversar, sabe pesquisar, está colhendo lá com o Sensei Vinícius Antony, está colhendo aqui, está colhendo lá no Sami, está colhendo todo mundo, está no caminho certo. Então, eu acredito que Adson, eu acredito que é falta de visão. O cara não entende que isso aqui, ele é apresentado de uma determinada forma lá no kata, né? Só que você pode usar isso aqui independente dessa, né? Você pode usar momentos que aquilo vai aparecer de uma outra forma, né? Então as pessoas, eu particularmente observo uma preocupação tamanha aí, que as pessoas apresentem
os Bunkai muito ao pé da letra. Tá, mas aí depois disso faz isso e isso, e repete para cá, então, tá, tudo bem. Isso tem que ser passado pelos grandes mestres. Alex Us, Vitor Melau, Sensei Vitor Us, seja muito bem-vindo, Sensei. É uma honra aí ter aí você também conosco aqui, juntamente com o Sensei Fernando. E aí eu fico pensando, cara, percebam, né, a grandeza dos detalhes. O karatê, assim como o Kung Fu, né, seja o karatê japonês, o karatê Okinawa, né, de Okinawa, no fundo, em essência, ele pode ser o mesmo. São as mesmas técnicas. Segura um braço, vai na traqueia, segura um braço, traqueia, rosto, olho, né? Mandíbula, pá, né? Um hiraken aqui, ó, pá. Eu tô aqui, ó, totalmente fechado, ó, né? Posso fazer isso em pé aqui, né? Pá, né? Entendeu? Ou poderia ser aqui. Quer dizer, vai dar no mesmo. Quantas pessoas estão estudando isso? Quantas pessoas levam fé nisso? O quanto elas percebem esse uso que pode ser inteligente dos cotovelos? Então, enquanto é no Muay Thai, entendeu? Porque uma coisa é eu estar aqui pá, e fazer formalmente, né? Outra coisa é fazer informalmente, pá, pá, sabe? Defende, 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 me fecho, né? Sem se importar em ser limpinho toda hora. Pá, 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 pá. Entendeu? Eu quero deixar claro sempre o seguinte: o que os mestres ensinam dentro da formalidade tem um porquê e eles têm uma grandeza, sabedoria e experiência para aplicar daquela forma, né? Mas talvez até eles mesmos, diante do diferente na frente deles, precisam, né? Ou precisem desalinhar daquela coisa bonitinha que a gente vai, sabe? Vai ter que se virar ali, opa, sai pra cá e dobra a cabeça. A princípio não, confia no Kamae, né? No máximo o cara vira, né? Né? Calma, porque diante de um cara bom de boxe, eu não posso ficar tão rígido. Não preciso ficar no famoso pula-pula, né? Mas eu não posso ser tão rígido, né? Então, enquanto estão pensando, né? Então, quando julgam, o próprio karateca julga o karatê como ultrapassado, ou ex-karatecas, isso faz a gente pensar. Hoje eu estava conversando agora à tarde com um rapaz, homem feito, rapaz da maneira de dizer, né? Deve ter minha idade, de repente, não sei. Faixa roxa parado. E ele tinha, né? Ele estava com essa opinião, esse discurso, pô, mas e aí, se pegar em tal técnica, como é que sai? Eu falei, pois é, mas pô, se a gente for falar de Kumyuchi, que é o karatê no chão, segurando, batendo, maltratando, pá, pá, entendeu? Pá, pá, batendo, morder, morde, beliscando, dando porrada. Quando a gente fala desse chão do karatê, sai não é karatê não. Estão misturando as técnicas de jiu-jitsu com o karatê, estão dizendo que é o chão do karatê. Eu falei, você sabe a procedência? Ele não falou isso não, tá? Mas estou falando que a maioria fala. Aí eu falei para ele, por exemplo, você sabe a procedência? Você sabe que quando a gente toca nesse assunto, eu toco nesse assunto, Sensei Kleber Santos lá toca nesse assunto, fica sempre naquela coisa. Tipo, isso aí, entendeu? Sempre nessas páginas do Facebook aparecem os caras que atacam esse discurso de que não tem chão no karatê. Aí é o que o Sensei Kleber fala, mas espera aí, o karatê é só Shotokan? É só aquela expressão? Só aquele sistema? Não. Se o cara do Shotokan conheceu as técnicas de Kumyuchi, por que ele não vai usar? Né? Na escola da onde eu vi, na onde o Sensei Flávio, que não está aqui hoje, veio, que é a linhagem depois de Sensei Sagara, o Sensei Benedito Nelson, Mão de Ferro. Se nós, através da experiência dele, conhecemos alguma coisa, né, do Kumyuchi, porque ele aprendeu com o Sensei, com Shikan Kamini,
né? Sensei Shikan Nakamine. Por que nós não vamos usar? Não, porque o Funakoshi não fazia isso. Será? Ou será que ele não foi vetado no Japão? Não sei. Há um relato num livro em inglês, que eu não lembro, não lembro se eu tive conhecimento de qual era o livro. Eu vi que postaram esse livro com a foto de Sensei de Gorokano, do judô, e não lembro se tinha uma foto também de Sensei Miyagi, do Shojun Miyagi, né, ou do Goju-ryu, mas falava que quando ele encontrou Miyagi, ele perguntou sobre o estilo de karatê dele, né, para mim, sistema. E ele falou, né, perguntou se havia quedas e conclusões no solo. E Miyagi confirma, e ele fica espantado. Ali fica nítido, né? O texto é em inglês, mas quem consegue traduzir vê isso. Você fala, cara, o que tinha em Okinawa? Sabe? O quanto tinha em Okinawa, sabe? De luta perto e derruba, e aí? Entendeu? E o quanto, se a gente rastrear, pode encontrar nos kata Shotokan, que por sua vez vão de encontro com kata Shorin-ryu, né? Ou mesmo o Shurite, tá? Tem muita coisa lá. Então o Marcos colocando aqui, tem uma técnica de grappling filipina chamada Dumog, acho que é isso, né? Que é bastante agressiva. Acho que o Kumiuchi deve ser bem parecido. O Kumiuchi é isso que eu estou te falando, sabe? Caiu no chão, não deixar o cara fechar a técnica, dar a pancada, porque o Kumiuchi é segurar e bater, né? Agarrar e bater, basicamente. E é coisa de sobrevivência, né? Então o Sensei Benedito, ele aprendeu coisas, técnicas, né, desse tipo com o Shikan Nakamine. Veio parar, né, na escola do primeiro aluno dele, Sensei Carlos Henrique, o Kung, né, apelido Kung, que é o meu sensei, e eu tive um pouquinho de acesso a isso. Teve gente que provavelmente na linhagem, né, que teve mais ainda, ali direto com o Sensei Benedito, né, na nossa linhagem, falecido Kiyoshi Benedito Nelson, que era o mais antigo da escola, né. Hoje o Kiyoshi na nossa linhagem seria, né, é o Sensei Kung, que foi o meu mestre. É sempre, né, gente? Quem nos ensina sempre vai ser mestre, né, nosso mestre. E eu me orgulho muito de ter sido aluno do Kiyoshi Kung e da linhagem do Kiyoshi Benedito, Sagara e tudo, porque é uma linhagem muito forte, muito viva, né? Por ter tido contato com o Goju-ryu, né? A gente entende o Shotokan de uma forma mais Okinawa, sabe? Eu acho que é uma escola que tem muita pegada de pesquisas, né? E isso é uma pena, Sensei Flávio não está aqui, mas ele poderia confirmar muito bem isso. O nosso amigo aqui, o Adson, está perguntando se o Kumiuchi seria o Neuazá. Não é Neuazá. Certa vez, na última entrevista que o Sensei Benedito deu, que foi para mim, ele fala, olha, é importante, não sei se foi ele ou se foi o Sensei Soha, um dos dois. É importante não confundir o Kumiuchi com o Neuazá, porque realmente é diferente. O Neuazá é muito técnico, né? Tudo que você vai fazer ali, né? Tem um porquê, tem técnica. Se você sai de uma, você entra em outra. O Kumiuchi não é tão assim, não. O Kumiuchi é sobrevivência mesmo. Peraí, o que o Marcos falou? Mas Kumiuchi é uma nomenclatura mais de origem japonesa do que Okinawa, eu acho. Não? Sim, com certeza. Kumiuchi é japonês o nome. Se havia algum nome okinawano, tipo o próprio Tegumi, Marcos, eu não sei. Chegou, eu não posso mentir nem inventar história. O que eu passo é o que me foi passado, né? Ah, Marlon, seja bem-vindo. Tiago Teixeira, seja sempre bem-vindo também aí. Boa tarde. Então eu vejo isso, cara. Tipo, é um desespero, sabe, cara? Tudo bem, a gente não vai conseguir fazer com que as pessoas passem a estudar o karatê, né, ou queiram estudar o karatê, tenham paciência para estudar o karatê, né? Mas se a gente vender uma imagem forte ali da arte, de modo geral,
mostrando, cara, olha, você aí que acha que o Shotokan é quadrado, ele não é quadrado. Ele tem tudo que tem lá no Karatê de Okinawa, entendeu? Porra, sabe? As pessoas vão ter também respeito pelo Karatê Shotokan, não achando que o mesmo é só competição. Entendeu? Que vai ter a quebra de braço, bater aqui, vai pegar pescoço, vai bater, vai com o olho, vai segurar, vai quebrar uma perna, pá, né? Vai fazer luxações de um modo geral, né? Pá. Porra, se você for avaliar um e outro, sem contar com as quedas, bem interessante, né? Você chegou a treinar ou aprender um pouco desse Kumiuchi, Sensei? Fiz algumas aulas, por isso que eu posso falar, né? Porque eu vi que existe. Né? Agora, até onde eles sabiam, tá? Ou mesmo até onde vai, eu não sei, tá? Mas tinha, tipo, o degarame no chão, aquela do tornozelo aqui do cara segurando a perna, né? Jujigatame, Mata-Leão, né? Que é o Harakajime, né? Tinha essas técnicas lá. Sensei Benedito vinha do judô e também sabia a linguagem do jiu-jitsu no chão, né? Agora, o que veio, tá? Direto do Akamine, o que teve ali de mistura, se houve uma mistura com algo do chão do judô e jiu-jitsu, não sei, tá? Pode ter até havido, mas que eu vi técnicas bem diferentes e com essa coisa de ficar batendo, vi. Machuca, né? Inclusive a primeira vez que nós treinamos isso, eu estava com um parceiro lá de treino, tal do João, cara gordinho forte, sabe? Musculoso, mas gordinho ao mesmo tempo. E ele estava em cima e embaixo, eu comecei a cutucar, a costela e tal. E aí ele, quando acabou o treino ali, na realidade, ele estava com dificuldade, aí o sensei, que é o Kyoshikun, falou, pega o braço dele, bota pra cá. E aí, claro que eu deixo, porque o cara tem que aprender e eu também, né? Não dificultei para ele pegar meu braço. Aí ele pegou e aí ele fez, né? Mais reto, né? Com o que a gente chamava até de cruz essa técnica. Tá pegando aqui por baixo, ao invés de virar, né? E aí ele instruía. Ó, agora você tá aí, ó, ele não tem como reagir, ó. Tenta aí, eu tentava realmente. Você tá aqui, qualquer coisa, o cara faz uma pressão e quebra. Então aí eu não tinha mais a chance de, estando embaixo, prejudicar, machucar. É a mesma coisa, ele está usando o karatê em cima, a ideia do karatê. Prendeu, e ele usaria cotovelo para bater aqui em mim, joelho embaixo e assim por diante. Tá? Então o que a gente está falando aí? De como o karatê imobiliza e bate. Tá? Agora, não é aconselhável fazer isso de segurar e ficar cozinhando um cara do jiu-jitsu. Mesmo que você tenha pego, né, num degarame, ou variação, qualquer variação dele, né? Mas, né, que é aquele outro torto e tal, que mura, né? Qualquer outra coisa desse tipo de técnica não é aconselhável. Mas o que acontece? Existem recursos muito instintivos também, né? Então, por exemplo, uma vez eu joguei a faca do pé no pescoço do judoca. Ele estava para cá, a perna para cá dele e ele lá. Entendeu? E ele tentou resistir e eu... Era só uma demonstração. Ele mostrou o judô e eu uma reação. E ele falou, porra, eu podia ter matado, né? Falei, pô, exatamente, é sobrevivência, né? É o tipo da coisa que o judoca faixa preta, ele não era faixa preta, tá, gente? Era um garoto, um rapaz novo e tinha algum conhecimento pouco, né, de judô. Mas ele queria saber como é que era, tinha que mostrar. Mas é o tipo da coisa que se o pescoço, por exemplo, olhos, né, o bíceps, né, inclusive essas técnicas Ippon, que eu falo Ippon Ken, em bíceps, aqui no externo, isso tudo, sabe, os beliscões também, né, beliscar o cara em partes também horríveis, né, isso tudo é para sobrevivência, né, e essa parte, né, é principalmente para essa coisa agarrada, seja aqui em pé ou no chão. É para doer, é para afastar o cara. Uma vez um amigo meu, o Eduardo, né?
quis pegar para mostrar o negócio do judô, eu falei, tá. Mas aí eu, pá, meti na costela aqui na cara da Caquinha, ele largou na hora. Porque é incômodo, né? Então você imagina isso sendo aplicado com intenção de bater, de picar, entendeu? É isso que eu falo. O Milton tem muito disso. Fora a mordida, rasgar a pele, pegar por aqui, entendeu? É uma briga animal mesmo. É sobrevivência. Não espere que o Miúde é algo totalmente diferente do jiu-jitsu, no sentido de uma nova proposta de luta de solo. Porque tudo que me foi mostrado e indicado não é, mas existe. Então não cabe subestimar, dizer que essa é a historinha, não. Chegou, né, através do Shikan Kamine, essas técnicas. Né? Então eu falei para esse rapaz faixa roxa, falei, pô, a tendência é do karateca que não conheceu dizer que isso aí é balela. Ah, tá misturando jiu-jitsu, né, com o karatê. Não é. Existe uma outra linguagem, né? Se o cara conhece judô jiu-jitsu, fica mais fácil, né, dele fazer qualquer coisa ali no chão, né, qualquer técnica, para deixar o cara numa dificuldade, para ele não conseguir imobilizar ele ali de uma forma mais fácil. Né? E aí ele consegue usar o kumiuchi no chão. Não, esporrada, não, bate aqui, aqui. Dói muito. Né? E conversando novamente com o Eduardo, ele falou, não, realmente, eu perguntei, vem cá, impressão ou deixa brechas no chão? Deixa. Tanto o jiu-jitsu quanto o judô no chão, deixa brechas para ataque. E certa vez eu vi um cara de jiu-jitsu falar, olha, fazer jiu-jitsu no chão com soco, com chute é muito ruim. Porque eles não estão acostumados, não é comum isso. Né? Então se você traz esse desconforto, você traz uma reação diferenciada, esses caras, eles ficam cabreiros. Tipo, caramba, tem isso, caramba, pô, é perigoso. Como o próprio Sensei Flávio contou aquela vez, que quando ele deu, não sei se foi do bíceps, uma costela, na cara da Caquinha, o cara sentiu. O cara lutava MMA e tudo já, entendeu? O próprio De Pedro, famoso De Pedro, nos anos 90, tal do Vale Tudo, ele, acho que foi ele, se não me engano, foi namorar alguém da família do falecido Kyoshi Benedito, e ele veio falar pro Kyoshi Benedito que o karatê muito bonito e tal, mas que o jiu-jitsu jantava no karatê. Falar isso para um mestre de karatê experiente em judô e jiu-jitsu, e mais do que de um sistema de karatê, ficou difícil. Ele quis mostrar que não era assim, né? Ele deixou o De Pedro, né, vindo apanhando, deu um tombo eu naguei, botou o dedo no olho dele. Você vê que ele teve uma atitude simples, né? Porque parece que a diferença que a gente aprende é isso, do judô para o karatê, é que toda vez que ele for dar o tombo eu naguei, ele não joga, ele vai junto para bater, né? E concluir com atemi. Essa seria a diferença. Não que o judô também não possa ir junto e dar uma outra conclusão, porque o judô é fantástico. O judô é extremamente rico e perigoso. Né? Se os Gracies foram quem foram, é graças ao judô. Essa bagagem que a família Gracie, o mestre Fada tinha, veio da Kodokan. Tá? Então nós do Karatê respeitamos muito o judô e admiramos o Karatê japonês. Não sei a relação do Karateka de Okinawa com o pessoal do judô. Acho que não tem muita relação. Mas todo bom profissional deve respeitar. Né? Então respeitamos muito o judô. Como quem é consciente respeita muito o Aikido. Né? Temos aí o Sensei Vitor e o Sensei Fernando, 2 faixas pretas de Aikido, sendo que o Sensei Fernando também veterano de Karatê. Né? Então, essa coisa de você descobrir, né, quais são as opções técnicas, quais são as ações. Né? Tipo, pô, o cara tá treinando ali o Nijo Shiro, né? Ele, poucos, sabe, imaginam que aquilo ali também é uma... Pegou a cabeça, vira o pescoço do cara, torce. Né? Pá! Pum! Né? Pum! Uma eu acho que, como já falei, poucos sabem que o cara tá pegando, você bota um por dentro, um por fora, gira, o cara cai pro seu lado. Se você girar para cá, ele cai para cá.
Eu estou falando do que eu acho que é feito. Caiu, minha filha caiu. Que é feito curtinho aqui, né? Que é na gachuque, eu subi. E esse morote show ou com madeira, depende da situação. Mas quanto o agarre, você pode colocar aqui. Pum! Eu já fiz, funciona. Ó, ela cai pra cá. Aí aqui ou você pisa na cabeça, ou você dá o teu jeito aqui. Né? Se for um cara de jiu-jitsu, não aconselho aquele pisa logo na cabeça. Porque tá o famoso tiro de meta, aprendi no karatê, que é uma furada, assim, pá, quer escutar a cabeça de alguém. Porque se o cara também for excelente de jiu-jitsu, ele sabe segurar a tua perna e te puxar. Né? Então você pode, gira pra cá, e ele cai. Então você entra e o outro fica fora, você faz o giro. É o mesmo giro que você vê no kata. O mesmo giro, né? Dentro, fora. Dentro, fora. Quem é que sabe? Quem é que espalha esse conhecimento? Estou dizendo, tá vendo? Ninguém aqui sabe, não. De repente muitos sabem, assim, Fernando e tal. Mas tem muita gente que não sabe. Por exemplo, entendeu? Tem movimento, você defende um Saitai Sabaki, defende o Gedambai, tira aqui o soco, e você pega a perna do cara e gira o cara assim. Ou seja, perna para um lado, braço para o outro, e o cara cai assim para cima. Quer dizer, tem muitas coisas bem interessantes. O próprio Kankudai, quando a gente pega o cara, tá pegando o cara, jogando de cabeça, que faz pá, né? É uma queda de cabeça. Caiu madeira aqui. Se fosse televisão, ia falar coisas do ao vivo. Mas como live assim que é ao vivo. Então tá tudo lá. Tem um monte de resposta contra agarre. Sabe? Bate, vai no olho, toca o pescoço. Tudo que você vê o Rigawana fazendo tá lá no Shotokan. Como é que o Benedito sabia, que o Yoshikun sabia, e os caras do Japão não mostram? Ou eles escondem ou se perdeu. Chegou no Brasil na época e se perdeu algum tempo lá, não teve interesse. Mas e aí, como é que pode? Como é que esse movimento não é só de duas mãos vindos, não é só um Teozai-uki, né? E um Tsuki-eki, um Gyaku. Como é que isso aqui é uma cabeça? E aí sim talvez venha outro, você segura e bate, inverte o braço, quebra, gira o cara, né? Depois eu te mando, sensei, eu te mando aí, que eu estou falando a parte técnica aqui, pode ser interessante, de repente eu estou mostrando, você já viu diferente, ou não viu, ou já viu, né? Eu te mando essa live completa aqui. Então, o quanto se perdeu, né? O quanto se perdeu de lá para cá. Porque é o que eu falo, gente, como é que determinados conhecimentos ficaram tão vivos aqui no Brasil? Até mesmo, assim, não é de falar demais, gente, a prova de que isso existe também no universo do Karatê-Do, né? Técnicas estarem vivas aqui e com o tempo perderam interesse no Japão, né? Parece, tá falando demais, isso é viagem e tal. Mas parece uma viagem, mas a prova que isso acontece no universo das artes marciais japonesas do Japão para cá é o Newaza do jiu-jitsu brasileiro, que a Kodokan deixou de lado, né? Até o Kimura ali, os caras metiam bronca ainda pelo visto, porque o Kimura era muito bom de chão, né? Mas posteriormente cada vez mais foi deixando de lado, e aqui ficou bem vivo o negócio, tanto na linhagem Sensei Fada, né, mestre Fada, quanto os mestres da Grace lá, entendeu? Independente de quem tinha determinado conhecimento aqui e ali, sabe? Mas, cara, e aí? Sabe? Como é que fica essa coisa? Entendeu? Então, existem técnicas maravilhosas de quedas no Shotokan, de conclusão no solo. Se você pega essa sobrevivência do Kumiuchi e bota no teu Shotokan, é karatê de qualquer forma.
Você tem que ser honesto, ó, não aprendi vindo da SKIF para cá. Ou quem é da JK, entendeu? Mas se você tem a oportunidade de estudar com quem conheceu algo de Kunihut, essa linguagem, pô, traz o teu caráter. Não importa se não foi no dojo de Shotokan. Eu aprendi no dojo de Shotokan, mas eu sei que nas escolas Shotokan, hoje em dia no Japão, não se ensina isso. Né? E nem sei se ensinava no tempo dele. Né? Mas, como eu expliquei aqui, para não dizer que eu estou mentindo, Shikan Akamine tinha essa bagagem e passou para os karatecas alunos dele, daquele tempo ali das aulas em São Paulo. Né? E o Goju-ryu de Shikan Akamine era o Goju-ryu aprendido no Japão, mas tinha conhecimentos de família, parece. Né? Eu não lembro se ele era de Okinawa, eu acho que sim, eu não tenho certeza, tá? Não estou afirmando. Quem sabe muito dele está vivo aí, graças a Deus, pelo visto, com saúde, é o sensei Fernando Portela, tá? Quem quiser procurar ele, procura aí na internet, de repente ele aceita o convite, vocês puxem assunto, ele está lá no meu, tá? Tá no meu Facebook. Ele teria sido um dos poucos alunos que se formaram faixa preta e seguiram essa linhagem do Sensei Akamine aqui no Brasil. Então, graças a esse contato que ele teve com o Shikan Akamine, que veio parar essas técnicas. Então, é muito interessante, porque quando a gente fala de arte marcial, por mais que a gente defenda determinada bandeira, no caso, nós, o Shotokan, a gente tem a consciência de que o karatê é um só, né? E que pode haver técnica ali no próprio Shotokan, que tenha no Goju-ryu, que tem que ser estudado, né? Que você acaba estudando e descobre aplicações semelhantes e etc. Agora, tem também a realidade de que você, se tiver sim que defender o Karatê, e não só a escola Shotokan, a escola Goju-ryu, a escola Shito, a escola Shorin, você vai defender, porque quando você tem essa mentalidade até mais ampla, fica melhor, porque aí você defende o Karatê. E aí o bicho pega para todo mundo, porque é muito completo. Por isso que o Sensei Tosu, né, e o próprio Sensei Kenomabuni, do Shitoryu, eles queriam que a coisa fosse uma coisa só. Se eu não me engano, até ele não via essa coisa, ele não gostava da ideia de estilos. Nem ele, nem Mabuni, nem Miyagi, né, que eram contemporâneos ali. Mas era uma realidade. Entendeu? Então o cara não tinha, né? Eu posso estar aqui no Shotokan até, né? Eu posso estar aqui no Shotokan, de repente, entendeu? Posso ter usado aqui, ó, o Tenagachuki, Nekashitashi, pá, tá, ó. E aí, Shotokan também, porque essa técnica tem, essa tem e essa tem. Eu tô aqui acuado, pum, né? Eu dou meu outro jeito para sair do cara. Mas tem. Né? Como eu canso de falar, cara, tem um Kakuto. Né? Tem um monte de técnica que você vai ver mais sendo mais explorado em outros sistemas de karatê. Mas ele é um só. Né? Quer usar o quê? O HD. Pá. Dói. Pá. Dói. Garganta, né? Pá. No olho, aqui, ó. Né? Então, tudo vai ser a ótica que você vai aplicar, né? Agora, tem gente que não pensa assim, que pode estar vendo uma live dessa, ou mesmo depois no YouTube, e fala, pô, não tem nada a ver, o cara tá inventando ideia, picareta. O problema da gente é que a gente não cresce é esse. Porque, na realidade, o karatê, ele não adianta querer ele botar panos quentes. Ele virou um grande quebra-cabeça. Entendeu? A gente tem que rastrear as possibilidades plausíveis de aplicação. Porque determinado sensei vai te mostrar a versão daquela escola de Shotokan. Aí vem outro cara, mostra outros estudos. Aí eu perguntaria, por que essa escola não é autêntica e essa é? Difícil. Os dois têm fundamento, os dois aprenderam realmente os mesmos kata, né?
Vamos botar de novo aí o Kanazawa e o Asai. Porra, os dois vieram da mesma escola. Cada um chegou a uma conclusão. No Brasil seriam chamados de picareta, porque eles alinharam lá do Nakayama. Eles foram além. Entendeu? Mas aqui tudo acaba em, né? Ah, picaretagem. Mas por que é picaretagem? Porque começam os exageros, né? O cara vai, né? Usa um monte de termos que não é usado. Às vezes o cara, pô, Shihan não sei quem. Cara, é complicado isso, né? Tem gente no Brasil que merece ser chamado de Shihan porque conhece mesmo. Tem outros que não, querem só o título. Né? Então existe essa problemática. Aí às vezes o kimono do cara, o karatê do cara é todo papagaiado, né? Existe um determinado exagero, né? Então essas coisas é que, sabe, deixam a coisa confusa. E aí julgam-se, pô, mas que misturada, pô, tá vendo, cara, tem uma bagunça, pô, esse cara não é, pô, nunca vi esse cara treinando aí, pô, fica só falando, quer dizer, tudo é motivo para criticar e ninguém, pô, peraí, mas sei lá, o Alan Frank, pode chamar do que for, tá falando, porra, tem um peso, né? Tem um peso aí, isso é verdade, né? Ele está aproximando o Shotokan, que é alinhadinho, para uma realidade de perto, que ele vai ter que sobreviver, e ele vai ter que usar aquelas técnicas ali, de um modo geral, né? Para sobreviver. E ele está mostrando que está lá, que elas estão lá. Então, cara, para ter essa percepção, a gente precisa sim de mestre para aprender, para dar uma continuidade no estudo, né? Mas para ter determinado resultado do estudo, independe da graduação. Você não precisa ser terceiro, quarto, quinto, sexto ano. Entendeu? Porque isso todos nós aqui sabemos que é relativo, né? Agora, quando eu escrevo, voltando ao início da live, escrevo um texto falando dessa coisa das pessoas subestimarem e tal, essa argumentação dos próprios karatecas em acreditarem que a nossa arte está ultrapassada, né? Ficou para trás, é um equívoco. Porque o cara pode questionar a metodologia, entendeu? No início da conversa com esse amigo, ele falou lá no Facebook, enquanto um faixa branca ficar preso aos kata, né? Não vai evoluir, não sei mais o que. Um cara de jiu-jitsu em menos tempo já, né? Rapidinho, e o cara que pode ficar um ano no karatê não vai ter a mesma evolução, ele pode derrubar ele e tal. Aí eu falo, olha só, em primeiro lugar, os tempos são outros, a gente não tem mais um jiu-jitsu efeito surpresa, a gente sabe o que é o jiu-jitsu, quais são as investidas, as entradas e a tentativa de sobreviver em pé com boxe. A gente sabe que é tudo isso. Então, não é tipo assim, de 10 karatecas, 9 vão cair. Não é mais assim. Tem gente esperta, tem gente boa, tecnicamente, de karatê por aí. Então é meio que injusto dizer que todo karateca vai cair fácil como caiu nos anos 90. Que havia uma determinada inocência, né? Havia uma determinada inocência ali. Então, os tempos são outros, né? Mudou. Eu falei, cara, condena talvez a metodologia, sabe? Por exemplo, eu sou um cara que eu falo, cara, tem que treinar kata e kihon, né? Kihon, kata e kumite, mais tradicional, mas paralelamente a gente tem que pegar o que está ali no kata, no kihon, e botar numa vivência de um treinamento particular, diferenciado da proposta da escola. Porque as escolas não vão mudar o esquema. O japonês é muito tradicionalista e é sempre aquilo, tá? Não interessa se no Brasil a situação é diferente para o japonês, entendeu? Não interessa a ele. Não interessa se aqui o vizinho sabe o jiu-jitsu, ele vai subestimar o teu karatê. Entendeu? Muitas vezes ele não vai se preocupar em treinar aqueles alunos de karatê, mundo afora, como lidar com ataques diferentes. A verdade é que a gente não pode negar que existe. Paulo Henrique, Sensei Paulo Henrique, seja bem-vindo. Mas é uma verdade. Entendeu? Então a gente tem que fazer o dever de casa da escola e tem que correr atrás, de um modo geral, de como lidar com esse ou aquele tipo de ataque. Né? O que tem ali que a gente...
não está trabalhando porque não está no programa da escola que a gente é ligado. É muito detalhe, são muitos detalhes, entendeu? Só que não há o interesse de quem está de fora, sejam leigos ou adeptos de outras artes, mais da moda, em dar o crédito para essas realidades, né? De falar, cara, poxa, realmente, né? Porra, nota-se que eles têm, desde os dedos dos pés à cabeça, eles usam. Tem ali. Só que como é apresentado dessa forma arrumadinha, o indivíduo não consegue entender, sabe, que isso aqui pode ser aplicado de outra forma dentro dessa situação de né? Pega um braço e vira, ou então mesmo que não agarre. O cara não tem essa visão e ele não entende que se é treinado daquele jeito e na hora é diferente, o cara, ao invés de enxergar isso como uma riqueza, nossa, tem aquele jeito clássico, e ainda tem a possibilidade de, dentro de uma informalidade, você usar aquilo. O cara, ao invés de ver isso como uma coisa rica, não. Ele acha que é incoerente. Ah, por que você treina assim? Tem que ser, porra, na hora da luta é diferente, por que você não faz logo de jeito que faz na hora? Entendeu? O cara não entende que aquilo ali, os katas, nada mais são do que arquivos. Eles são arquivos que vão passando as técnicas, né, de indivíduo para indivíduo ali, durante as décadas, os séculos, né? Então, e a diversidade de aplicação, né, de aplicações que existem ali, não é compreendida, porque não é vista. Entendeu? Então, porque nós temos uma sociedade impaciente, intolerante com determinadas coisas, quer resultado rápido. Então, o cara não quer aprender a fazer assim. Ah, se é para pegar aqui, então eu pego logo aqui, ó. Entendeu? O cara não tem aquela coisa típica mesmo, né? Do ogro. Nós temos, nós brasileiros, ocidentais, temos um jeitão mais ogro, né? Jamais nasceria um sistema como o Karatê, os de Kung Fu, com essa coisa minuciosa, de ó, bate aqui, bate ali, tá? Não nasce, cara, não, sabe, não é a gente é muito para ontem, não que seja só defeito, né? Muitas vezes o cara que é para ontem acaba logo com o outro, que está muito cheio de nhenhenhé, existe isso também, mas você não pode desprezar, né, o estudo que houve ali, né, de cada técnica. Não pode, cara, não pode, é ignorância, né? Mas eu acho, sabe, bem legal. Hoje a gente questiona, né? E cada vez mais a gente tem que fazer com que as pessoas parem de subestimar a nossa arte marcial, parem de subestimar o que elas consideram como fraco. Entendeu? Às vezes mesmo uma pessoa, eu mesmo, não tenho aparência na rua de praticar nada. Entendeu? Meu tipo magro, qualquer com minha barriguinha dos 40, ninguém dá nada. O negócio fala, vou dar tapa na cara desse magrinho é fácil. E não é assim, né? Não é assim que funciona. Porque há conhecimento, né? Há vivência. Mas o que eu tenho que fazer? Evitar. Eu tenho que evitar, porque é responsabilidade. Né? Porque o imaginário popular, muita gente praticando de Muay Thai e Jiu-Jitsu, vamos ser sinceros, não denegrindo essas artes marciais, mas teria muita gente sem responsabilidade também praticando essas artes marciais, que viraram aquela febre, aquela moda, né? Boa noite, FR, eu esqueci seu nome, ouço. É tanta gente que a gente esquece. Houveram pessoas que em discussão, sabe, chutava lá Muay Thai, socava, em boate, sabe, em qualquer ocasião, a mesma coisa o pessoal do Jiu-Jitsu, né? Saía batendo, pegava o cara, deixava o cara lá, matava, né? Mata-leão e tudo. Quer dizer, cara, o papel do artista marcial é conter o espírito de agressão, independente do sistema que ele pratique. Na nossa arte marcial existe esse ensinamento, conter o espírito de agressão. Mas isso serve para todas. Entendeu? Vamos botar aí o pessoal, né, os professores de Aikido. O Aikido também é muito subestimado, mas um cara que dê
ataque de verdade, um cara altamente treinado, e ele vai sair daquilo, a queda e torção e quebra desse cara, do pulso, é feia, entendeu? Só cirurgia, às vezes, pra... Entendeu? É complicado, cara. Ah, é o Alan também, né? Ana Franklin também, aliás. Antes os movimentos dos kata, tá dizendo o Marcos aqui, né? Eram propositalmente mascarados e escondidos. Hoje não vejo motivo para isso. Konkais realistas deveriam ser apresentados e treinados desde o primeiro dia do treino. Olha, isso aí é meio lento, esse negócio de esconder movimento, entendeu? Porque tem muito disse-me-disse referente ao treinamento do passado do Karatê, alegando que era proibido, né? E o treinamento era escondido. É meio complicado isso aí, Marcos, porque o próprio Kung Fu, né? O Kung Fu não viveu isso e ele também não diz o que tem. Né? Eu lembro de movimentos de Kung Fu muito parecido com o Karatê. Né? Era né? Uma coisa assim, ó, quase que um Konputsu Dashi, quase um Neguashi Dashi. Aí batia aqui assim, né? Em cima é igual o Goju Ryu. Aí você fazia assim, batia aqui. E como a gente tem essa possibilidade no Karatê também, né? Você passava pra cá, né? Batia com as duas palmas, né? Entendeu? Fazia um movimento assim, 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 quer dizer, parece uma dança. E lá não precisava esconder. Isso aqui são movimentos do Koshu, por exemplo. Se eu tiver acesso um pouquinho. Porra. Entendeu? Pra cá, dá um giro, virava pra cá, pra cá. Entendeu o que eu estou te falando? Então, eu acho que é meio historinha esse papo de não, os movimentos eram escondidos. Não, eu acho que foi um modo diferente de passar a arte, diferente do Jujutsu, que era ali, pega, derruba, né? Faz diferente, abaixa, joga. Diferente, sabe? Acho que é só isso. Acho que tem muita mistificação. Não, por que não mostra qual é a aplicação real? Cara, tá ali, só que tipo assim, algumas coisas foram explicadas, aí essa mesma arte marcial era ensinada em outra parte da ilha, algumas coisas foram passadas ali que não foram nessa escola, porque era tanto detalhe, tanta riqueza, que passava, né? E como eu falei aquela vez, isso aqui, ó, como é que o cara vai saber que no Dion, aqueles 3 passos, 1, né? 2, né? 3, como é que o cara vai imaginar que é uma defesa, um ataque, aquele flutuante, e uma queda? Entendeu? Tem gente que não sabe, que não aprendeu isso. E aí entra o problema do Karatê. Eu não aprendi assim, isso é mentira. Eu aprendi com o sensei, vamos supor, vou dar um exemplo, tá? O cara vira e fala, não, aprendi com o sensei Tanaka, ele nunca ensinou isso. Sensei Ryu nunca ensinou isso. Sensei Inoki nunca... Cara, mas outra pessoa aprendeu daquela forma. Alguém também veio do Japão, porque nada foi, sabe, veio do nada aqui. Todo mundo que aprendeu alguma coisa veio do Japão. Esse conhecimento de Karatê veio do Japão. Né? Então você vê coisas iguais, de escola para escola, coisas diferentes. Você vê coisas na SKI lá no Japão, na JK no Japão. Algumas coisas combinam, outras coisas podem diferir. Não é? Então é tudo muito complexo. E sim, é um problema, essa coisa não é muito trabalhada em toda escola de Shotokan. A maioria está correndo para campeonato ainda, né? E isso prejudica a ótica marcial. Aí você vê um trabalho como esse, que foca, né, na marcialidade da coisa, e o cara que é de uma cidade pequena, ele não vai ter acesso a isso. Se no Rio, às vezes, o cara não encontra uma escola que se concentra, né, o cara tem Shotokan focado para a ótica marcial, o cara tem que correr aí pro Karatê Jutsu lá do Sensei Vinícius Antônio, porque no Karatê 2 ele não vai encontrar essa concepção.
Quer dizer, é um absurdo, né? Eu não estou dizendo que na minha escola, na escola a qual eu sou filiado, na SKF, não tem. O Sensei Paulo Santos sabe muito karatê marcial, tá? Vindo da fonte lá do Sensei Kanazawa, é um dos melhores professores, assim como o meu, né? Sensei Kung, né? Tem até um amigo nosso que treinou com os dois e ele falou, né? Pô, não vi muita diferença no nível técnico para o nosso professor, não. Ele treinou também com o Sensei Paulo Santos. De fato, tem muito veterano de karatê que sabe demais, são grandes mestres. Agora, a escola, de modo geral, foca muito, né, no Shai Comitê, campeonato também, né, como toda escola, porque é o que tem movido o Shotokan durante esse tempo todo. Então, às vezes você não quer, né, ficar frequentando a escola para poder, ficando muito nessa ótica, né. Então também existe essa problemática. Não que você vá perder tempo, não que não vá ser ensinado coisas bem marciais, porque são, mas não é só isso, né? Esse trabalho aqui ele foca só na marcialidade da coisa, só coisas que, pô, a ótica que eu aprendi, que eu estudei do Shotokan marcial, né? Então, por isso que a gente vai além, a gente fala do Kumyuji que eu ouvia na escola do meu professor, né, do meu mestre, a gente fala de um karatê ponta de dedo, falanges, né? E aí eu já boto a minha ótica também, né, dentro dessa riqueza que é, né? Com o karatê, com a conexão com Okinawa, China. Então eu ajudo as pessoas dessa forma, quem está aberto e achar que o que eu mostro aqui ajuda no estudo dessas pessoas, o trabalho está ajudando. Caso contrário, se discorda de tudo, não tem problema, não é ofensa, não tem problema. O que não pode de fato é ofender, né? Sabe? Então, infelizmente, a coisa é complexa, né? Falar de karatê é muito difícil, saber e praticar karatê é difícil, né? Existe a dinâmica que todo mundo espera, existe a dinâmica oculta do sistema, existe a dinâmica oculta do karatê, né? Que poucos veem. Então, eu acho que é muito complexo, né? Que aí entraria, né, Honto Bunkai, Ura Bunkai, e assim vai. Né? Há uma realidade no karatê, né, que realmente expõe que não está tudo ali, claro, né? Você tem que entender o que está acontecendo ali. Pum, 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 pum. Pá, pá, todas as possibilidades, né? Você não vai ficar só no que todo mundo espera. Não, vamos trabalhar mais coisas. Vamos trabalhar uma torção, completa chutando, pá, pega, chuta, bate, encostou a distância, pá, como eu falei, bate um externo, pá, igual o Goju, né? Mas para isso você tem que estudar, você tem que olhar como é aquela técnica do Shotokan, ela similar no Goju Ryu, como é aplicado lá. Né? Quem não teve a oportunidade de ver os dois sistemas, acaba, né? E é uma coisa louca, cara, porque, porra, essa visão aqui podia ajudar muito outros professores independentes aí que estão fazendo um trabalho de resgate com o karatê e os caras não se juntam comigo. Eles me deixam isolado. Entendeu? E obviamente que os mestrões mesmo os de boa cabeça, né? E até os que gostam disso aqui, não vão fazer necessariamente uma parceria comigo, né? Que é uma besteira, não está me colocando acima deles, fazendo parceria aqui com esse trabalho, né? Mas o trabalho pode ser um canal para grandes profissionais e mestres falarem também, né? Como o sensei José Luiz Pisca falou que faria uma live aqui conosco, quer dizer, comigo, para interagir com o pessoal aí. E aí? Né? Vamos aguardar, não quero ficar enchendo o saco dele. Agora, infelizmente, fica esse trabalho assim muito dokodô, né? Caminho solitário, né? Mas o karatê é o karatê, não vai ser um pensamento diferente de um de outro que vai fazer com que a arte, de um modo geral, seja, como é que eu vou dizer, diminuída, né? Esse trabalho pode ter uma determinada parceria com pessoas ou não, mas ele não vai deixar de existir, né? Então, gente, o meu tempo está acabando. Eu queria agradecer a cada um aí que me deu atenção, que tentou interagir, né? Um abraço aí para o Marcos, Sensei Fernando, Sensei Vitor,
para o Franklin, né? Para o Alex, para o Adson, todo mundo que pintou aí. Desculpe se eu esqueci algum nome. Ou amanhã eu estou aí de novo.